Bom, o Banco do Brasil divulgou ontem os resultados do primeiro trimestre do ano de 2024. O lucro aumentou cerca de 19% no período, tendo que o efeito Milei deu uma impulsionada nos resultados que foram atribuídos como em linha com as expectativas do mercado, ou seja, ele foi muito parecido com o que o mercado estava projetando que ele fosse. Além disso, houve um anúncio de dividendos de 2,6 bilhões de reais, mas ainda assim as ações do Banco do Brasil estão caindo nesse momento 3,4%. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os resultados do Banco do Brasil, vou falar sobre os dividendos de Banco do Brasil e vou falar como é que está Banco do Brasil nas nossas estratégias aqui do Clube do Valor de seleção de ações baratas e de seleção de ações com foco em dividendos. Bom, antes de qualquer coisa, tá, você vai perceber que aqui ao redor desse vídeo vai ficar o tempo inteiro à sua disposição um QR Code para você realizar um Pix de um valor que vai ser destinado a doações para as vítimas da tragédia que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul e que vai manter aqui o estado parado por pelo menos mais 2 meses, que vai levar talvez anos até a reconstrução. Então, a qualquer momento, você pode abrir o aplicativo do seu banco no celular e na parte de Pix, clicar em fazer Pix, pagamento de Pix com QR Code, apontar aí para a tela e fazer uma doação de R$10 já vale muito para a gente. Está numa campanha aqui intensa no Clube do Valor, a gente já levantou mais de R$134 mil de doações de clientes e da nossa audiência. Eu sou muito grato por cada um que disponibilizou um pouquinho do seu dinheiro para contribuir aí com as vítimas dessa tragédia. Com certeza a reconstrução do Estado ela vai demandar investimentos de dezenas de bilhões de reais e eu sei que isso a gente não levanta só com chave Pix. Só que o ponto é que para o Estado ser reconstruído e para a reconstrução valer a pena, as pessoas elas têm que estar vivas e nesses momentos são mais de 200 mil pessoas que estão fora de casa ou na casa de algum amigo e familiar ou em abrigos. Tá? Só em abrigos a gente já está próximo a um número de 100 mil pessoas e essas pessoas elas precisam de mantimentos no dia a dia. Para a gente comprar esses mantimentos a gente precisa de dinheiro. Por isso a gente está fazendo forte essa campanha aqui que está salvando vidas. Eu estou muito orgulhoso de todos que estão participando, de todos os meus colegas no clube que estão lá engajados, pegando esse dinheiro, indo no supermercado, comprando mantimentos, levando para os abrigos e repetindo esse processo sem parar já há muitos e muitos dias. Agora voltando para o Banco do Brasil, tá? O panorama pré-resultados era esse aqui. Pouco tempo atrás a empresa tinha feito um desdobramento dos seus papéis na proporção de 1:2, ou seja, cada ação do Banco do Brasil se transformou em 2 e a cotação caiu pela metade, um movimento que não muda nada quanto o banco está ou não está barato, quanto o banco é bom ou não é bom pagador de dividendos, só teoricamente aumenta a liquidez dos seus papéis, o que não deve ser refletido na sua cotação, tanto que no dia em que o desdobramento aconteceu, as ações caíram 1,3% por acaso, tá? Por outros motivos. Depois desse desdobramento, o que se tinha era uma expectativa muito grande para os resultados do Banco do Brasil. Tinha gente aí falando em um potencial de alta de 36% nas ações. A XP, por exemplo, esperava que o Banco do Brasil seguisse a tendência positiva e apresentasse taxas de inadimplência estáveis, já que no último TRI de 23 a inadimplência dos últimos 90 dias estava em ascensão, mas ainda assim era inferior à média do sistema financeiro nacional. E de fato foi isso que aconteceu, tá? Com uma queda de 2,92% para 2,90% entre dezembro e março desse ano. Já o Itaú BBA também estava otimista com o Banco do Brasil e estava esperando aí um lucro de 9,4 bilhões, semelhante ao resultado do último trimestre do ano passado. E aqui olhando pelo resultado, vamos começar pela última linha, pelo lucro líquido, tá? O lucro líquido do Banco do Brasil ficou em 8,7 bi, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, mas colocando devidos ajustes nesse lucro, o crescimento foi de menos de 9%, com lucro de 9,3 bilhões de reais. Na comparação com os resultados do quarto trimestre, comparação ao resultado atual contra o último trimestre, o que a gente viu foi uma queda de 1,5% no lucro líquido ajustado. Falando em margens financeiras, ano a ano a receita teve um crescimento de mais de 9%, mas no trimestre contra trimestre uma queda de 5%. Só que mesmo que os resultados não tenham sido impressionantes, o banco se mostrou otimista com esses números. A Bloomberg, por exemplo, que reúne as expectativas de vários players no seu sistema, apontava para uma expectativa de lucro de 8,8 bilhões. A XP projetava 8,71 bilhões e os números vieram acima dessas expectativas graças ao que o portal Seu Dinheiro chamou de efeito Milei. Como assim, Ramiro? Bom, deixa eu te explicar, tá? O Banco do Brasil ele é responsável por controlar o banco argentino Patagônia. Com isso, o ganho veio da variação cambial sobre títulos atrelados ao dólar na carteira do banco. Isso aconteceu porque desde que o Milei assumiu o cargo, houve uma desvalorização na cotação oficial do peso e com isso o efeito Milei cresceu 223% a margem financeira com o mercado, alcançando 5,4 bilhões. O que também aumentou foram as receitas com créditos já descontados os custos de captação, uma alta aí de 21% na margem financeira bruta.
Mas de todas as notícias divulgadas sobre o Banco do Brasil, sendo muito franco contigo, a que mais me interessa, a que mais nos interessa aqui no Rio Grande do Sul é essa: medidas de apoio para clientes no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, dia 7 de maio, o Banco do Brasil divulgou que vai prorrogar parcelas e saldos na fatura do cartão de crédito, isenção e estorno de tarifas das vítimas do Rio Grande do Sul. Além disso, ao todo, só em doações o Banco do Brasil arrecadou mais de 5 milhões de reais que vão ser destinados para comprar itens de primeira necessidade, que é o que a gente mais está precisando aqui agora. E o banco segue angariando doações. Nesse post aqui no perfil oficial do Banco do Brasil no Instagram, eles explicam em detalhes todas as medidas que foram tomadas pela instituição. Em resumo, para pessoas físicas serão prorrogadas de 3 a 6 parcelas da linha de crédito, com isenção ou estorno de tarifas cobradas em determinados serviços prestados. O saldo devedor de faturas de crédito não pagas serão adiados para o próximo mês sem a cobrança de juros, além da suspensão da negativação para esses clientes no Rio Grande do Sul. E o banco ainda divulgou que 25 das suas agências foram alagadas e que serão instaladas unidades temporárias em municípios do Rio Grande do Sul. Não sei te dizer nem precisar exatamente qual vai ser o impacto desse tipo de medida no resultado. A gente vai ver isso nos resultados do segundo trimestre do ano. Acredito que não seja um impacto muito grande, mas eu posso te garantir que cada real doado aqui para o Rio Grande do Sul é de extrema importância em dias como os que a gente está vivendo. Eu não vou ficar aqui contando e mostrando o que está acontecendo, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, você deve estar vendo aí nas redes sociais. Mas para você ter uma dimensão, a gente está falando aqui em 230 mil pessoas fora de casa, sendo que suas casas, na média, ainda estão inundadas, ainda estão sob água. A estimativa é que o Guaíba volte ao seu nível normal em cerca de 30 dias, em um mês, para a partir daí começar todo o trabalho que deve ser feito depois que a água baixa. Mas só de pensar 230 mil pessoas fora de casa é como se fosse quase toda a população de Barueri, ou de Foz do Iguaçu, no Paraná, ou de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas não é só uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que está sofrendo, são 417 municípios, o que coloca 80% do estado embaixo d'água. Então, antes de falar, sobre como é que ficou a situação dos dividendos do Banco do Brasil e se o Banco do Brasil está barato ou não de acordo com o meu método, eu queria que você se imaginasse na seguinte situação. A quinta-feira passada, dia 2 de maio, pós-feriado aí do Dia do Trabalho, você sai da sua casa para ir trabalhar, tá chovendo bastante. Do trabalho você recebe uma ligação dizendo que a sua casa alagou e que provavelmente não sobrou mais nada. Ou então você foi dormir na madrugada de quinta para sexta e acordou na sexta-feira com água já chegando no nível da sua cama. Precisou ser resgatado de forma urgente por um barco ou por um helicóptero. Essa foi a realidade de mais de milhares de gaúchos. Para quem não sabe, o Clube do Valor é sediado aqui em Porto Alegre. Praticamente todo mundo que trabalha no clube é de Porto Alegre. Meus sócios, colaboradores passaram os últimos 7 dias trabalhando de forma incansável para ajudar essas milhares de famílias que precisam de apoio e seguem precisando. A gente suspendeu boa parte do trabalho do Clube do Valor para que a gente conseguisse ficar focado em ajudar o máximo que a gente conseguisse essas famílias tão necessitadas. Então, se você se sente minimamente comovido por essa que já é considerada a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, e não sabe exatamente como e para quem doar, eu te mostro com provas que aqui no Clube do Valor a gente está fazendo o melhor uso possível do dinheiro arrecadado para ajudar os gaúchos. E a tua contribuição, seja ela qual for, é essencial para ajudar essas pessoas. Para você ter uma noção aqui, com 10 reais doados, a gente consegue comprar 2 quilos de arroz. Com 100 reais, a gente consegue comprar mais de 80 litros de água potável. Com 300 reais, a gente consegue comprar pelo menos 3 cobertores, porque além da enchente, agora está vindo uma frente fria. As pessoas desabrigadas estão vivendo em galpões, em ginásios, cada uma com o seu colchão. E se não tiverem cobertas, não tiverem agasalhos, vão morrer de frio nos próximos dias. A chave Pix, ela passou aqui na tela o vídeo inteiro até aqui. Eu te asseguro, toda ajuda é bem-vinda, é necessária. A gente vai deixar aqui o link para doação também, no primeiro link na descrição. Todo dia a gente está prestando contas sobre o que está sendo feito com esse dinheiro no meu Instagram, @RamiroGomesFerreira, e no Instagram do meu sócio, Felipe Almeida, @AlmeidaBFelipe. Mas voltando aqui ao Banco do Brasil, eu prometi falar sobre como é que ela está em relação aos seus dividendos e o quanto ela está ou não barata. Vamos começar aqui com os dividendos, tá? Aqui no clube a gente tem uma estratégia quantitativa, puramente matemática, chamada máquina de dividendos. Uma estratégia que olha para basicamente 3 coisas. Primeiro, um filtro de liquidez, que o Banco do Brasil passa bem, com 406 milhões de liquidez diária. Segundo, para consistência no pagamento de dividendos, porque se a gente quer focar em empresas que pagam dividendos, a gente tem que saber que elas estão pagando há pelo menos 5 anos ininterruptamente. O Banco do Brasil está pagando há muitos anos de forma ininterrupta. E por fim, depois de passar esses 2 filtros, sobram menos empresas do total que a gente tem na bolsa. A gente olha para o dividend yield médio dos últimos 36 meses para garantir que esses dividendos não só são constantes, como também são altos, maiores do que a média do mercado. O Banco do Brasil tem uma média de 7,10% de dividend yield dos últimos 36 meses. Ela está na 27ª colocação na máquina de dividendos, ela está relativamente bem posicionada, mas essa estratégia conta com uma carteira de 10 ações, então o Banco do Brasil não entra na carteira da estratégia neste
neste momento. Vale trazer aqui que essa estratégia foi testada e o resultado foi bem superior à média do mercado numa janela mais longa. Agora, Banco do Brasil tá barato? Bom, basicamente existem centenas de formas para você definir se uma ação está barata ou não, existem diversas estratégias diferentes. O que eu acredito e levanto a bandeira aqui é que todo investidor deve ter a sua estratégia, deve ter os seus critérios, deve ter o seu processo passo a passo para definir quais ações comprar. Que ele não pode depender de uma manchete ou de uma diquinha para escolher o que e quando comprar. E aí a estratégia que a gente tem aqui no Clube do Valor, ela segue 4 filtros, que são esses filtros que estão na tela aqui. A lógica da estratégia é pegar as ações que passam por esses filtros e montar uma carteira de 20 diferentes ações, que no passado as 20 mais baratas teriam superado com folga as 20 ações mais caras da bolsa. Só que o grande ponto é que um dos critérios é a gente olhar para o EBIT da empresa e transformar em lucro operacional. E outro dos critérios é a gente dividir esse lucro operacional pelo Enterprise Value. E bancos, como o Banco do Brasil, não tem nem EBIT, nem Enterprise Value, então fica impossível de a gente comparar bancos com as outras empresas. Por isso que na estratégia de ações baratas, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, eles nunca vão aparecer por lá. Esse vídeo aqui é um vídeo bem diferente, caso você não tenha percebido, não te convidei a consumir nenhum material nosso aqui do Clube do Valor, como eu faço em todos os vídeos, não te convidei para fazer uma sessão de análise e diagnóstico de carteira, como eu faço às vezes, não te convidei para conhecer os nossos serviços de Wealth, que é como a gente ajuda investidores com mais de R$500 mil a investir, porque o nosso foco integral nesse momento ainda está em ajudar as vítimas aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai seguir aqui buscando arrecadar fundos, buscando transformar esses fundos em mantimentos pelo tempo que for necessário, porque eu acredito que investimentos são uma forma de você preservar e ter mais dinheiro, e que dinheiro é uma forma de você ter uma vida tranquila. E a gente não consegue pensar tanto em investimentos quando a gente vê dezenas de milhares de pessoas sem nenhuma tranquilidade em dias como os atuais. Então faça sua doação, contribua como puder. Se você já fez a sua contribuição, compartilhe esse vídeo ou essa chave Pix ou qualquer outra chave Pix de instituições sérias que estejam revertendo dinheiro para comprar alimentos, para comprar mantimentos para as vítimas, porque é isso que mais importa, beleza? Fiz um vídeo esses dias mostrando como é que a tragédia impacta a economia, contei com uma ajudinha aí do Raul, investidor Sardinha, e aqui eu vou deixar uma outra recomendação de vídeo aleatória, o YouTube vai escolher aqui qual vídeo recomendar. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.